Olá, no TV Unimed de hoje iremos abordar a ultrassonografia na gestação. O ultrassom é um exame não invasivo que usa de ondas de som para criar uma imagem do bebê. Com ele, o médico tem acesso a informações sobre o progresso da gravidez e sobre a saúde do bebê. Pais e mães aguardam ansiosos pelo exame para que possam dar a primeira olhadinha em seus filhos e para também descobrir o sexo da criança. Mas, por mais emocionante que esse momento seja, é fundamental lembrar que o objetivo primordial do ultrassom é checar se o bebê está se desenvolvendo bem. E para falar mais sobre esse assunto, essa etapa importante na vida das mães, eu recebo aqui no TV Unimed, doutora Tétis Oliveira Brandão, é natural de Itabuna, na Bahia, especialista em ginecologia e obstetrícia desde 2007 pela Associação Médica Brasileira, certificada na área de atuação de ultrassonografia em ginecologia e obstetrícia e pós-graduada em gestação de alto risco e medicina fetal. Falei correto, doutora? Falou. Tá certo? Muito obrigada por ter recebido o nosso convite, participar aqui do nosso programa. Bem, nós vamos começar tentando entender que exame é esse, que está cada vez mais evoluído e cada vez mais satisfazendo a curiosidade dos pais. É isso mesmo, eu agradeço a oportunidade. Eu acho importante a gente falar dessa iniciativa da Unimed, né, de fazer um programa para esclarecer a população, né. É muito gratificante a gente poder esclarecer para o público de uma maneira geral, né? Falar direto com o público, né? Exatamente. Falar direto. E essas são as dúvidas mesmo que as pessoas têm. Nós tentamos trazer para cá, traduzir o que as pessoas querem entender, querem conhecer melhor, porque muitas vezes as pessoas querem saber, mas quando chega no consultório fica meio receosas, com um pouquinho de vergonha de perguntar, sem saber como perguntar. Então a gente vai resolver esse problema. A gente vai perguntar para quem quer saber. O ultrassom revolucionou o pré-natal, né? Mudou muito. A gente tem uma gestação, como você falou, antes do advento do ultrassom e pós-ultrassom. Então, hoje é um exame não invasivo, né, que a gente descobre muita coisa. Então, assim, a tecnologia, graças a Deus, trouxe muito benefício pra gente nessa área. Né? E se evoluiu muito também, né? O ultrassom, ele é um recurso que cada vez mais, a cada avanço, a gente fica mais impactada com a evolução, né? A gente costuma brincar que a cada ano lança um modelo diferente, é igual o carro. Para acompanhar também, os médicos têm que estar atentos, né? Porque é muito rápido. É muito rápido, Doutora, o ultrassom, ele não oferece risco, né? Nem para a mãe e nem para o bebê, né? Ele é um exame seguro, mas também não pode ser feito de qualquer forma, claro. O exame de ultrassom é um exame que usa frequência de ondas sonoras, como você falou, e a frequência que ele usa é uma frequência muito baixa, diferente de outras ultrassons que a gente conhece na medicina, como quando você vai fazer fisioterapia, que tem uma frequência mais alta, ou aqueles ultrassons por estética, que é para quebrar gordura, etc. e tal. Então, a frequência que a gente usa da onda sonora no ultrassom, ela é uma frequência baixa, então ela não causa dano para a mãe nem para o feto. O ultrassom é usado largamente, começou a ser usado no final da década de 70 e começo da década de 80, então é uma tecnologia até que recente, né? E nenhum estudo científico comprovou que tenha dano para a mãe ou para o feto. Isso é ótimo. É ótimo. Quanto mais seguro, mais a pessoa vai ficar à vontade, as mães vão ficar à vontade. Ao mesmo tempo, como qualquer tipo de exame, ele não pode ser um exame feito de qualquer forma. Até porque se trata de uma gestante. E porque também tem critérios para você fazer o exame, né? Às vezes o paciente também quer fazer por uma curiosidade e nenhum exame, seja ele inofensivo ou não, ele não pode ser feito de qualquer forma sem um critério, né? Sem uma necessidade específica, né? Até porque ele precisa dar uma resposta. E sobre essa resposta, a gente sabe que eu imagino que a maioria dos ultrassons são feitos para que os pais conheçam o sexo do bebê. Ele tem outras finalidades? Sim, o ultrassom tem várias finalidades. A primeira, mais importante, a gente tem vários tipos de ultrassom que a gente faz na gestante. A primeira finalidade primordial, que é o primeiro ultrassom que a gente faz na gestante no primeiro trimestre, que são os primeiros 3 meses de gestação, é um ultrassom para datar a gravidez, né? Então, esse ultrassom para datar a gravidez, a gente tem um erro no primeiro trimestre, é um erro inerente ao exame, de 3 a 5 dias, dependendo da data que você faz. Muito pequeno. É muito pequeno. É muito pequeno. Então, antigamente, tinha muito aquele problema de assim, o neném passou da hora de nascer, né?
porque a paciente não tinha certeza da data da última menstruação. E a gente sabe que o neném nasce por volta de 40 semanas, que os índios contam em luas, né? 40 luas, são 40 semanas, mas mais ou menos 2 semanas, né? Então, quando a gente não tinha uma data precisa da gestação, da última menstruação, a gente ficava muito perdido, né? Com um ultrassom realizado de forma precoce, a gente tem uma precisão grande da data do neném, né? Do tamanho do neném, se ele está no local certo. Então, porque às vezes você pode ter uma gravidez ectópica, que é fora do útero, e isso a mãe corre risco, né? Se essa gravidez não estiver dentro do útero, estiver nas trompas, por exemplo. Se existe uma viabilidade daquele embrião, ou seja, ele está vivo, né? Porque pode estar com exame de sangue positivo e não ter o neném viável, né? Então ele vai detectar batimento cardíaco, né? Vai ver se é 1, se é 2, se são 3. Ótimo, essa resposta também é interessante. E esse ultrassom feito de forma precoce, por exemplo, há uma outra finalidade, mede o colo do útero, para ver se a paciente tem risco de aborto ou parto prematuro. Esse é um ultrassom feito no primeiro trimestre, que a gente fala, né? O ideal... Já são respostas importantíssimas mesmo. O ideal é que ele não seja feito muito precoce, porque a paciente tem essa coisa assim, teste de gravidez positivo, está com 5 semanas de atraso, já quer fazer ultrassom. Por que não é bom fazer? Porque às vezes você não tem o feto com batimento cardíaco, que ele só vai aparecer em torno de 6 semanas e meia a 7 semanas. Então, você vê o embrião, mas não vê o batimento cardíaco. Isso cria uma ansiedade demais. E agora, o que eu vou fazer? Aí, muitas vezes, o médico pede para voltar dali a 10 dias, 15 dias, que é o tempo razoável. Que é o prazo natural daquele desenvolvimento daquele coração embrionário. O coração é o primeiro órgão que aparece no neném. Então, seu coração é 9 meses mais velho que você. Ai, que bonitinha. Não tem como não ser importante, né? Mas, ao mesmo tempo, quando aparece o embrião, não logo aparece, não é imediatamente que o coração dá para se perceber. Então, esse primeiro ultrassom feito muito precocemente, assim, para matar a curiosidade, aquela ansiedade, às vezes a paciente mesmo quer fazer sem pedido do médico. Às vezes é melhor aguardar mais um pouquinho, então. Exatamente. Entre 6 semanas e meia e 7 semanas, o que você já vê é uma viabilidade do neném. Se o neném está com batimento cardíaco ou não. Então, as mães são tão ansiosas assim? São. As minhas pacientes eu puxo a orelha e falo, não, vamos esperar mais um pouquinho. Mas são as de primeira viagem ou não interessa? A gestação não interessa. A segunda, elas querem fazer. As de primeira viagem são mais ansiosas. As pacientes que tiveram perdas gestacionais, elas têm muito uma ansiedade maior, porque quer ver se está tudo bem. E a gente tem que controlar. Então, assim, esse ultrassom, por exemplo, feito de forma desnecessária, vai criar uma ansiedade muito grande, muito grande. Eu já me imaginei numa situação dessa que eu ia ficar realmente louca. Exatamente. Então, esse primeiro ultrassom no primeiro trimestre, a gente já vê isso, né? Aí, com 13 semanas, entre 11 e 13 semanas, a gente vai fazer o ultrassom da translucência nucal, que é aquela nuquinha do neném, que vai ver outra coisa, que vai ver risco. Não estou falando que o neném que tem alteração vai ter risco de síndromes genéticas, por exemplo, uma síndrome de Down. Já consegue ver com quantas? 11 semanas? De 11 a 13 semanas a gente tem uma janela de estudo. Meu Deus, muito cedo. É muito cedo. Então, se esse neném, esse feto, tiver com essa translucência nucal, que é a medida dessa preguinha da nuca do neném, com alteração... Meu Deus. E tiver outras... É bem detalhado. E se tiver outras características juntos, você vai falar para a mãe que ela corre um risco maior daquele neném ter um problema genético. Não significa que tenha, porque 5% dos nenéns normais também tem. Nossa, são minoria, mas pode ser que tenha. Então, por exemplo, a gente mede risco. Uma mulher de 35 anos hoje que faz um exame, ela tem um risco de ter um neném com síndrome de Down de 0,5%. Se ela faz esse exame e tem essas alterações nesse exame de translucência nucal, o risco dela aumenta 10 vezes. Então, é risco. Também não significa que tem alteração no exame que vai ter. Exatamente. Né? Então, esse é um segundo exame que a gente costuma fazer, né? Que é uma época importante. Aí cria aquela ansiedade, porque nessa idade não dá para ver o sexo do neném. E porque não está formado ainda, forma entre 16 e 18 semanas. Nessa época é tudo igual, só muda o ângulo do broto genital. E tem um erro de interpretação, às vezes, de até 40%. Então, é um chute. Sim, é verdade. Né? Aí já é um erro considerável. Então, a gente costuma não falar mesmo.
com 16 a 18 semanas a paciente costuma querer fazer um ultrassom para ver o sexo. Não é um ultrassom essencial para você fazer. Assim, precisa fazer nessa semana? Não. Mas tem muita gente que faz para ver o sexo do bebê. Aí, com 20 semanas a 24 semanas, a gente vai fazer o segundo ultrassom morfológico, que é um ultrassom que vai ver a formação dos órgãos do neném. Não vai mais ver risco de cromossomopatia, que a gente fala de doença genética, vai ver a formação. Formou, o fígado, está no lugar, o rostinho, tem algum problema no cérebro, né? Isso aí vai ser feito nesse ultrassom. Nossa, é muito preciso. Entre 20 e 24 semanas. Por que não antes? Porque o neném não está totalmente formado. Por que Sim. não depois? Porque o neném está muito grande, a gente já não consegue ver alguns detalhes. Mesmo esse ultrassom, que é um ultrassom que tem que ser feito por profissionais preparados, que entendam de gestação de risco e síndromes fetais, né? Esse ultrassom ainda tem uma precisão de 80%, ele não é 100%. Tem coisa que ainda passa, Sim, né? Que não dá para você ver. Então, nenhum exame é 100%, a gente fala, né? E não é um erro do exame, né? É um limitador do exame. É uma margem, né? Na verdade, ele trabalha com uma margem. Ele trabalha com uma margem. Aí depois a gente costuma fazer entre 28 e 30 semanas, que é um ultrassom para ver desenvolvimento fetal. Se a mãe tiver algum problema de saúde, por exemplo, diabetes, pressão alta, ela vai fazer mais exames a partir dessa idade. Isso já está chegando a quantos anos? Meses? Mais ou menos 7 meses. 7 meses. Porque o morfológico a gente faz entre 5 e 6 meses. E esses outros a gente começa a fazer. Então, assim, a mãe tem uma pressão alta, a gente começa a fazer a avaliação do fluxo sanguíneo do neném e da mãe, com mais ou menos 7 meses também, que é o Doppler, que é o ultrassom obstétrico com Doppler. O pessoal sabe o que é o Doppler. Doppler é o fluxo de sangue que está indo, a gente mede. Doppler é um efeito que chama efeito Doppler. Sim, o nome é comum de ouvir, mas então é o fluxo de sangue, você vê o fluxo passando e você mede a onda formada por aquele fluxo de sangue. Nossa, meu Deus. Quem que pensou nisso? Isso é uma coisa alucinante. E aí isso aí vai depender. A paciente vai fazer mais ou menos exames ao longo da gestação, se ela tiver alguma patologia, alguma doença associada, né? Se essa mãe vai ser tratada de uma forma diferente, levando em consideração o quadro clínico que ela já... Exatamente. Então, em média, numa gestante de baixo risco, a gente faz de 3 a 5 exames de ultrassom. Que é normal. Que é o normal, de 3 a 5, mais ou menos. Agora, numa gestante com risco, você pode fazer muito mais. Tem paciente que tem muito risco no final, por exemplo, uma paciente que tem pré-eclâmpsia, que é aquele risco de ter convulsão com a pressão alta. Ela, às vezes, faz de 3 em 3 dias o exame. Muitos. Então, necessários. São necessários, exatamente. Esse acompanhamento mais próximo, mais rápido. Exatamente. Então, assim, varia muito. É muito uma indicação médica mesmo, Sim, né, do exame. Depende muito. Nossa, mas é maravilhoso. A gente tem uma ideia de ultrassom, igual nós falamos no começo, de ver o sexo da criança. Não, tem muita função. E, nossa, agora eu tô maravilhada aqui, porque você pode ver muitas coisas, assim, muitos detalhes, doenças, é o que fascina muita gente, você imaginar que um ultrassom pode dizer se a criança vai ter uma doença como a síndrome de Down logo tão precocemente. É uma coisa que já deixa a gente, né, a resposta é muito rápida, muito precisa. No caso de identificar uma doença, pode ser síndrome de Down, mas pode ser outras doenças também. No caso de identificar no primeiro exame, vão ser feitos novos exames para que se certifique de que realmente a criança desenvolve aquela doença. Como é que é tratado nesse caso? Sim, a gente, por exemplo, se a mãe tem um risco aumentado pela idade dela, pelos exames da translucência alterado, a gente vai propor para essa mãe, por exemplo, que ela faça uma biópsia ou uma coleta do líquido amniótico, que também vai ser guiada pelo ultrassom para não machucar o neném. Que antigamente furava a barriga da mãe às cegas, né? Para colher o líquido amniótico e falar assim, tá madurinho para nascer. Hoje que desespero. Parece meio arcaico, assim, mesmo que contar as luas. Exatamente. Funciona, mas parece que é meio... Aí hoje não, a gente faz isso guiado pela imagem do ultrassom. Então a gente propõe para essa mãe, porque como o exame não é 100%, não é certeza que vai ter o problema, a gente vai fazer um estudo genético daquele neném. Então, ou pelo líquido amniótico, ou por uma velocidade que a gente chama a placenta, por células da placenta. Então, a mãe pode optar por não querer fazer, porque você tem um risco de 3% de aborto
Nossa, então Então, um assim, risco você não existe, vai mínimo, funcionar mas todo existe. mundo, né? Sim. Você não vai fazer a punção em todo mundo, você vai oferecer a punção, nesses casos, vai oferecer a punção, nesses casos, se as mães quiserem. Porque, vamos supor que você tenha, no Brasil o aborto é ilegal. Então você não pode fazer uma resolução da gestação. Não. É diferente da Inglaterra, que é onde surgiu todos esses estudos. Exatamente. Em que a Inglaterra tinha finalidade. Tinha, exatamente. Que o neném não é viável. Então já vamos acabar com essa gravidez. Então aqui no Brasil é para mais a mãe saber e na hora do parto se preparar. Se ter mais, exatamente. Agora tem casos em que você pode fazer cirurgia fetal dentro do útero. Meu Deus. Então, por exemplo, no ultrassom morfológico, vamos supor que perceba que o neném tem uma hérnia diafragmática. O que é isso? É o estômago, em vez de estar embaixo do coração, que é geralmente onde ele fica, ele está do lado do coração. Essa hérnia diafragmática pode dar um problema na hora do nascimento no neném, que um pediatra entubar o neném por algum motivo e causar um dano maior. Então, essa hérnia diafragmática, a gente consegue corrigi-la através da fetoscopia, que é colocando um balão na traqueia do neném. Doutora, então quero saber quais as cirurgias fetais podem ser feitas, né? No caso, o bebê ainda dentro da barriga, mas você não vai falar agora não. Você que está nos assistindo vai esperar só um pouquinho, a gente vai chamar um intervalo e a gente volta daqui a pouquinho para entender como isso funciona. O patrimônio mais importante de uma empresa são seus funcionários. Prontinho. Mas foi só um arranhãozinho. Principalmente se for uma pequena empresa, assim como a minha. Olha o colesterol. Quando um falta, é um Deus nos acuda. Mas tá calor. Existe uma maneira muito melhor de cuidar da saúde de sua equipe. A partir de 3 funcionários, sua empresa pode ter um plano empresarial Unimed. Solicite uma visita. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. A TV Libertas está presente nas principais redes sociais. Acesse nossos canais no YouTube, Facebook e Twitter. E fica por dentro das nossas novidades. Assista ainda toda a nossa programação online de qualquer lugar do mundo. É a programação da TV Libertas com você também na internet. TV Libertas nas redes sociais. Acesse! Voltamos. Há mais de 20 anos, para ter a ideia de como evoluir a gravidez de uma mulher, o médico tinha que confiar apenas nos próprios sentidos. Fazia o toque vaginal, apalpava o útero com as 2 mãos, tentava ouvir o batimento cardíaco do feto, encostando o aparelho na barriga da mãe. O útero era uma espécie de caixa preta que guardava segredos até o nascimento da criança. E foi só com o advento da ultrassonografia que se pôde visualizar melhor o interior do útero para saber como o feto estava se desenvolvendo. Não é isso, doutora? É isso mesmo. Que avanço maravilhoso. Um avanço. É uma das maravilhas modernas, né? Podemos dizer, né? Com todo critério aqui, né? Com certeza. No bloco anterior, a gente estava falando da maravilha também, que é fazer uma cirurgia com a criança ainda dentro da barriga da mãe. Me dá um exemplo. Que cirurgia, por exemplo, pode ser feita nesse caso? Por exemplo, tem alguns defeitos na coluna do neném, que chama mielomeningocele, que é, na hora que a gente vai formar o neném forma a coluna, ele forma assim. Na formação. E ele não fecha. Por exemplo, por uma deficiência do ácido fólico, que é por isso que é tão importante o ácido fólico para a gestante. Então, se ele não fecha a coluna, ele vai ter um defeito de fechamento. E esse defeito pode causar na criança, na hora que ela nascer, uma dificuldade, uma paralisia, uma dificuldade de deambular, né? Dependendo do tamanho, do grau, do comprometimento. Sim. Hoje, a gente tem cirurgias fetais que são feitas com o neném intraútero. E uma técnica, inclusive, brasileira, que é do pessoal da doutora Denise, da USP de São Paulo, que é feita por vídeo. Então, nossa, fascinante. Tem um pessoal que ainda faz a técnica aberta, que é abre o útero, expõe o neném, o neurocirurgião corrige o defeito, põe de volta, fecha e continua a gestação. Meu Deus. E nesse outro Por vídeo. grupo por vídeo, que é uma técnica patenteada brasileira. Que ótimo. Ela faz, o neurocirurgião faz isso na vídeo. Então ele faz só uns furinhos no útero. Melhor ainda. Melhor ainda. Melhor ainda. Então isso assim,
É uma coisa super moderna. Agora, a gente pode fazer, por exemplo, também transfusão de sangue para o neném, dentro do útero da mãe. Em que pé que nós chegamos? Então a mãe tem uma doença que ela é RH negativo e ela teve uma imunização e ela pode destruir o sangue do neném, porque o neném é sangue positivo. Sim. Quando tem uma discordância entre tipos sanguíneos. Se o sangue do neném for destruído, ele vai desenvolver uma anemia intraútero. E aí ele precisa desse sangue. Então a gente consegue fazer uma cordocentese, que é o quê? Dar o sangue que o neném precisa através do cordão dele, fazendo uma injeção dentro do útero. Nossa, é fascinante, gente. A que ponto que chegou a medicina? É algo que a gente não podia imaginar que pudesse acontecer um dia na vida. Exatamente. E acho que está cada vez melhor, vai evoluir ainda cada vez mais. Você que está dentro, mais por dentro, deve... Você consegue também se assustar? Nossa, nós vamos fazer isso agora, com essas novidades? Ou você já está esperando? Ou você, como já trabalha na área, já não, tá eu muito toda vez que eu vou num acostumada? congresso, que por exemplo, essa técnica que na nova aí, que eles desenvolveram por vídeo, eu vi no último congresso de ultrassom que eu fui, eu fiquei maravilhada. E ainda fui eu, muito xereta, perguntar para a doutora Denise e falei, se eu tiver uma paciente assim, o que eu faço? Ela manda para mim. Porque eles fazem todos os não casos. Não se satisfez simplesmente em saber. Não, eu vou lá falar com a dona da autora disso porque tudo. assim, é muita novidade mesmo. Muita. Né? A gente não tem. E se o médico não se atualizar, ele fica sem ter esse acesso de informação para o paciente dele, né? Sim. Que precisa, às vezes. E é um centro, claro, vão ser centros de referência, né? Não em todo lugar você faz isso. Você tem que ter uma equipe que só faz isso, né? Muitas vezes. E as casuísticas, quer dizer, o número de casos são pequenos ainda, né? E eles estão aumentando. Então, tem uma outra cirurgia fantástica também, que é quando são gêmeos, e são gêmeos únicos, aqueles que são iguais, que tem uma placenta só, e um puxa o sangue do outro. Que isso? Acontece isso? E um fica grandão, outro fica pequenininho. O grandão é o que puxa o sangue ou o que recebe? E aí, o que acontece? Chama transfusão feto-fetal. É uma transfusão de sangue entre fetos. Um fica com pouco, outro fica com muito. Existe uma cirurgia hoje de laser que queima os vasinhos do meio e separam os dois vasinhos de cada meu Deus, chega a esse ponto. Chega. Esse é seu, esse é dele. Pra não vão dividir, não vão brigar. Com quanto tempo que é feita essa cirurgia? Vai depender do acometimento. Se for um acometimento precoce, eles já fazem logo que descobre. Nossa, nossa, a gente fica muito entusiasmado, porque realmente é algo que a gente não consegue pensar. E a mortalidade desses fetos era muito alta, né? E você consegue mudar o prognóstico da gestação. Então não tem como falar que o ultrassom não é fundamental tanto para a saúde da mãe quanto da criança. Sim, hoje sim. Hoje não tem jeito de você fazer um pré-natal de qualidade se você não tem exame de imagem. Você tem que ter, o mínimo. Muito bom. A resposta é muito grande mesmo. Doutora, além de tudo isso, a gente ainda tem as novidades daqueles ultrassons que são 2D, 3D. A que ponto que nós chegamos, assim, no que diz respeito à imagem? Consegue-se ver nitidamente uma criança? Hoje você tem o ultrassom, o 2D é de 2 dimensões, que é o preto e branco que a gente faz, né? São a escala de cinzas. E a gente tem o 3D, que vem em superfície, e o 4D, que vem em superfície movimentando. Já tem 4D? Porque é o neném que você vê lá dentro, ele movimentando. Então você vê ele fazendo o movimento. Assiste ele. Assiste, E aí o 3D, ele ajuda nos diagnósticos de algumas malformações, sim. Mas ele não é essencial para fechar o diagnóstico. Então, hoje, as pessoas usam muito o 3D para matar a curiosidade do pai e da mãe, para ver a carinha dos pais. Sim, mas se o neném tem um defeito de face, por exemplo, auxiliar. Ele pode auxiliar. Por exemplo, qual defeito ele Por pode exemplo, ser aquele lábio leporino. em que muito comum. Né? Então, assim, a gente consegue ver ele no ultrassom 2D, que é o ultrassom morfológico já. Você vê, visualiza o defeito, e aí você precisa aprofundar no defeito, ou até mostrar para o pai e para a mãe, para eles entenderem o que é. Né, o defeito. Porque olhando assim, de forma de 2D, às vezes a pessoa não consegue entender o que é aquilo. Não assimila ainda. E um ultrassom 3D pode dar essa ideia. Então, assim, ajuda na visualização dessas malformações, né? Mas ele não é essencial para fazer o diagnóstico. Para fazer o diagnóstico, a gente ainda usa o ultrassom 2D. Então, hoje, nas gestações que são normais, que não tem nenhuma malformação, é mais para
curiosidade, de matar a curiosidade do pai e da mãe. O capricho mesmo. É. Mas é maravilhoso também. Eu já vi algumas imagens é fascinante, assim. Praticamente você vê a criança ali com uma barreira mínima. Eu lembro que o problema do ultrassom 3D é, primeiro, a posição do feto. Se ele tiver com um bracinho na frente do rosto, se ele estiver olhando para trás, se ele estiver encostado com o rosto na placenta, você não consegue ver. Então, você tem que ter líquido na frente do rosto do neném, porque o que faz a imagem boa do ultrassom é a interface entre o líquido e a pele, o corpo, os membros. Então, você tem que ter essa interface de líquido. Se ele não tiver de boa, que a gente fala que depende mais do neném do que da gente, a gente não consegue fazer uma foto bonita. Né? Então, a última que eu fiz, que foi muito boa, a mãe estava de 9 meses, ela ia ter o neném dali a 3 dias, e ele estava sentado, então ele estava olhando para cima. Fazendo pose. Aí eu falei, você quer fazer? Porque ela não foi para fazer. Ela falou, você quer fazer? Eu falei, ai, mas será? Eu falei, não, eu mostro. Mas na hora que ela viu a foto, eu falei assim, eu quero fazer. Pode fazer. Ficou maravilhoso. Ficou lindo. Foi o neném, acho que um dos que eu fiz mais bonito que ficou. E aí depois ela foi me mostrar o neném igualzinho a foto. Ai, que perfeito! Sério? Então assim, ele é para isso, você fica com a fotinha no porta-retrato e tal. Mas em termos médicos, né, de medicina, assim, em termos de diagnóstico, é quando está relacionado a alguma malformação que ele é mais importante. Sim, muito bom. E em relação a esse ultrassom também, ele pode determinar alguma mudança na condução no momento do parto mesmo? Porque dependendo, você falou vários fatores que ele vai apresentar ali. Dependendo de alguma complicação, existe aí, por conta de tal fator, o parto vai ter que ser tratado de uma outra maneira, que sabe o tamanho da criança, ou estava programado um parto normal, de repente não vai ser mais. Sim. Ele interfere também? Interfere, ele pode porque, por exemplo, se você o bebê está transverso, ou seja, ele não está nem sentado nem com a cabeça para baixo. Ele está transverso, não tem jeito dele nascer transverso. Ele vai nascer o bracinho primeiro? Não tem jeito. Não dá. Então, é uma indicação, por exemplo, de você não esperar. Falar, olha, o bebê está transverso. Líquido, a quantidade de líquido amniótico, você está com muito pouco líquido, que a gente fala índice de líquido amniótico, também não dá para esperar. Às vezes você tem que adiantar, não necessariamente fazer uma cesárea, mas, por exemplo, adiantar uma indução de um parto normal. Sim. Não esperar entrar em trabalho de parto espontâneo, né? Pode mudar. Se a localização da placenta, para o cirurgião que vai fazer o parto cesárea, por exemplo, para o médico, se ele sabe que a placenta está ali na frente, onde ele vai cortar, ele sabe que ele tem que tomar mais cuidado, que vai sangrar mais, né? Tem casos da placenta estar grudada no útero, então se isso for desconfiado na ultrassom, o médico já vai ter que entrar com uma equipe maior, vai ter que reservar a bolsa de sangue para paciente. Enfim, você corre um risco menor durante o trabalho de parto e parto também. Se muito preventivo, então. Sim, sim. As pessoas já tomaram consciência desse valor que ele tem? As pessoas são muito curiosas e elas acabam se valendo mais da curiosidade? Eu acho que às vezes não, porque o que acontece? Eu costumo brincar de que a gente só vê o lado ruim das coisas, né? O médico, né? E os pacientes acham tudo muito lindo. Então, ninguém vai fazer um exame de ultrassom esperando um resultado negativo. Não, né? Nós somos muito otimistas. Ninguém vai... Tudo isso que eu falei pra você, ninguém vai fazer no exame achando que tem um problema. Vai achando que está tudo bem. Sim. Então, às vezes, confiante. Acaba que eu muitas vezes tenho que dar diagnósticos que não gostaria de dar na sala de ultrassom, mas não tem como você falar, tá tudo bem. Não tá tudo bem, né? Tem coisa que você tem que falar. Tem que ter um jeitinho a mais. Se eu tenho um óbito intraútero, eu vou falar, tá tudo bem, pode ir embora, vai pegar o resultado daqui a 2 dias e entrega para o seu médico. Não tá tudo bem. Então, assim, na verdade, a gestação, a gente espera ser um momento feliz na vida da gente, né? Muito feliz, né? E a gente não espera... por isso que eu fiz ginecologia e obstetrícia, porque era uma área que eu via coisa boa, não era só coisa ruim. Só que o médico acaba compartilhando esse momento. Lógico. Então você mexe muito com prevenção, né? Então tem uma parte boa da medicina, você não vê só coisa ruim, graças a Deus. Ainda bem. Olha, que médica feliz. E eu tenho certeza que essas pacientes saem de lá com essa alegria toda, porque essa alegria toma conta, né? Que é esse ambiente que elas procuram. Doutora, eu adorei a nossa conversa. Eu que agradeço. Eu fiquei enlouquecida aqui, porque quando você vai falando, você vai contando, a gente vai imaginando e a curiosidade tomou conta. Eu acredito que as pessoas de casa também têm ficado
muito curiosas por ver o que você estava dizendo aí, porque é alucinante tudo isso. A gente entrar nesse universo que você domina é algo extraordinário. Gostei muito desse papo, gostei muito de saber tudo isso, porque a gente tem uma ideia muito vaga, muito rasa desses benefícios do ultrassom. Eu mesmo sabia muito pouco em relação a tudo isso que ele pode mostrar, doenças, cirurgias que pode apontar, enfim. Muito obrigada por ter recebido o nosso convite, ter vindo até aqui na TV para falar com a gente, para falar com o pessoal de casa a respeito de tudo isso. Eu acredito que muitas pessoas também mataram a sua curiosidade hoje aqui no nosso programa, e se não conseguiram, vão mandar e-mail pra gente, vai chamar a doutora para voltar aqui, porque eu gostei muito do papo, espero que você tenha gostado. Eu estou à disposição, eu gosto muito de conversar com o público. Eu aprendi a falar, acabei tendo que aprender a falar ao vivo, falando na rádio, na época que eu fui secretária de saúde, então, gravado é até mais fácil, né, que a gente sempre de rádio de volta. Tira os erros. Tira os erros, mas é importante essa informação, eu acho que a informação para o paciente hoje, o paciente procura tudo no Dr. Google. Procura, já chega lá com a informação, né? Então não adianta você mentir, não adianta você omitir, você tem que falar a verdade. Eu acho que a relação médico-paciente deve partir para isso. E eu acho que a informação tem que vir de áreas... por exemplo, você não sabe de onde que vem aquela informação do Google, se é verdadeira ou se é falsa. Sim. Né? Então se você tem programas que... tem profissionais capacitados, né, uma entrevista séria, você tem a oportunidade de esclarecer dúvidas, né, de uma maneira correta, né? Então, acho que é importante. É uma fonte fácil, né? Com certeza. É a nossa convidada para voltar no nosso programa, e você, muito obrigada pela sua companhia, por ter nos acompanhado, por ter nos assistido até o momento. Mande seu e-mail para a gente, produção@tvlibertas.tv.br. Muito obrigada pela companhia e até mais. A vocação para cuidar de pessoas nos tornou a maior Unimed do sul de Minas Gerais. Com mais de 72 mil clientes satisfeitos, ampla rede de médicos e serviços credenciados, certificação de responsabilidade social e a certeza de continuar cuidando do bem mais precioso, a sua vida. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Sul Mineira, 26 anos. Está presente nas principais redes sociais. Acesse nossos canais no YouTube, Facebook e Twitter e fica por dentro das nossas novidades. Assista ainda toda a nossa programação online de qualquer lugar do mundo. É a programação da TV Libertas com você também na internet. TV Libertas nas redes sociais. Acesse!